Bom dia! Gente, vamos começar com força total. Hoje nós vamos ler algumas coisas. Porque, como eu falei, não é pelo que eu acho, é pelo que está escrito. E antes de qualquer coisa, eu quero citar palavras não de um profeta, não de um homem especial, não de um grande sábio, não de um homem de Deus, não, eu quero citar a palavra do mestre dos mestres, Jesus. Inclusive na minha Bíblia está a letra vermelha, porque quando Jesus fala, em algumas versões eles botam em letra vermelha. Eu vou ler as letras vermelhas da minha Bíblia para você agora. É o próprio Jesus falando. Não é um profeta, não é um homem especial, não é um rei, o próprio Cristo falando. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, a partir, nós vamos ler bastante hoje. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Palavras de Jesus para você, o próprio Cristo falando. Não é alguém mandando recado, não. Jesus falando. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Nem com o que você vai comer, nem com o que você vai beber. Não fiquem ansiosos pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, pois não é a vida mais valorosa do que o alimento? E o corpo não vale mais do que as roupas? Olhem para as aves do céu. Aqui Jesus vai começar a dar exemplo para você entender, sabe? Ele vai começar a dar graus comparativos para sua mente registrar. Jesus era a fonte de toda a sabedoria. É a fonte de toda a sabedoria. E ele fala o seguinte: olhai para as aves do céu. Elas não plantam. Elas não colhem. Elas não ajuntam em celeiros. Ainda assim, o Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós, ou seja, vocês não valem muito mais do que as aves? Versículo 27. Olha que profundo. Aí ele vem com uma pergunta, porque uma pessoa inteligente usa as perguntas para atiçar o pensamento e a imaginação dos outros. E Jesus usa uma pergunta aqui e fala o seguinte: qual de vocês, fica a pergunta, qual de vocês poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Então, Jesus aqui vai comparar preocupações com ansiedade. O que é ansiedade? Excesso de preocupação com o futuro. Anote isso. O que é ansiedade? Excesso de preocupação com o futuro. Então, quando você tem excesso de futuro, falta de confiança no futuro, quando você não acredita que todas as coisas estão preparadas para você no futuro, a ansiedade encontra espaço para entrar. Aí vem Jesus e faz uma pergunta inteligentíssima. Se você ficar muito preocupado, se você se preocupar muito, o que você vai mudar no seu amanhã? Se preocupação não tem força de mudança. Anote isso. Preocupação não tem força de transformação. Você pode se preocupar muito. Você pode se preocupar bastante, nada vai se transformar por causa disso. Preocupação não tem força de transformação. Jesus deixa claro isso no versículo 27. Aí presta atenção, versículo 31. Não andeis ansiosos, dizendo: que vamos comer amanhã? O que vamos beber? Com que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus aqui dá uma chave para você eliminar a ansiedade. Ao invés de você se preocupar com isso, busca ele primeiro, que essas coisas vêm junto. Versículo 34, poderosíssimo. Portanto, não andeis ansiosos, é a quarta vez que Jesus fala, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia
o seu mal. Você já tem o mal de hoje. Para que você vai estar preocupado com amanhã que você não tem controle nenhum? Anote isso aí. Só se preocupe com aquilo que você tem controle. Tem! Pegou. Só se preocupe com aquilo que você tem controle. O que você não controla não é preocupação sua. O que você não tem domínio não é preocupação sua. Você pode controlar o seu amanhã? Então não se preocupa. Você pode controlar o seu futuro? Então não se preocupa. Você pode planejar, não se preocupar. Você pode pensar sobre o seu futuro, não perder noites de sono com isso. A ansiedade só entra onde tem espaço, e esse espaço é causado pela falta de confiança ou pelo excesso de preocupação. E isso vai sair da sua vida hoje. Isso vai ser eliminado da sua vida hoje. Nunca mais você vai perder uma oportunidade por causa de ansiedade. Nunca mais você vai ferir teus relacionamentos por causa de ansiedade. Eu vou ler mais algumas coisas para vocês. A falta de confiança é o que provoca ansiedade, né? Mas o ser humano tem necessidade de confiar em alguém. A gente tem necessidade. Quem aqui já deu um voto de confiança e alguém se arrependeu depois? Muita gente. Aí tá sempre se decepcionando. Se decepciona com políticos, se decepciona com os amigos, se decepciona com familiares, né? Eu lembro quando o Wesley se candidatou a vereador. Todos votamos nele em confiança, não foi, Teixeira? Que decepção. Fez 18 votos na cidade dele. Nem a equipe votou. Não, esses 18 votos, sabe por quê? Votaram? Ele prometeu que eles iam gravar Brunecast comigo. Ele ficou prometendo para as pessoas, se você votar em mim, eu te levo lá para gravar o Brunecast. Então, a verdade é que a gente se decepciona com as pessoas, porque a gente bota a confiança. A confiança é o inimigo que destrói a ansiedade. É o inimigo da ansiedade. Quanto mais confiança você tem, menos ansiedade você possui. Só que aí você pega essa confiança e deposita na pessoa errada. Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Porque ele já tem cuidado de vocês. Filipenses 4:6. Ou seja, primeiro é uma carta de Pedro, Filipenses agora é uma carta do apóstolo Paulo, Timóteo, dizendo o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, com ações de graças, apresentem os vossos pedidos a Deus. Então vamos lá. Primeira arma contra a ansiedade é a oração. Porque quando você ora, você apresenta para o único que pode resolver qualquer problema as suas preocupações. Se você não lança suas preocupações sobre Deus, você vai lançá-las sobre as pessoas. E ninguém gosta de ser oprimido pelos seus problemas. Ninguém gosta de ficar resolvendo as questões dos outros. Então eu vou te dar um conselho aqui para você ser... Sabe aquela pessoa, gente boa que todo mundo gosta? Sabe? Quer deixar de ser o chato, a opressora, o opressor? Quer deixar de ser o inconstante, o que ninguém quer estar perto? Aquele que quando sai da roda, graças a Deus foi. Para de jogar teus problemas nos outros. Você já tem em quem jogar. Lance sobre ele todas as suas ansiedades. É que eu não sei se eu vou ter emprego amanhã. Lança sobre ele, não sobre as pessoas. É que eu não sei se eu vou ter condições. É sobre ele, reclama com ele, fala com ele, se tranca no quarto com ele, chora pra ele, não pras pessoas. É porque você tá confiando no homem, você conta teu problema pros outros porque você acha que os outros vão resolver, né? Você conta tuas desgraças pros outros porque você acha que os outros vão te ajudar, né? O maldito homem que confia no homem. Quer contar problema, conta pra Deus. As pessoas não estão nem aí pro seu problema. Essa é a verdade. Quer a verdade? A verdade é que ninguém não tá nem aí pra você. Quando eu passo meus problemas, eu me tranco no meu quarto, e não são poucos não, dobro os meus joelhos. Tem problema que advogado não resolve.
Tem problema que governo não resolve. Tem problema que empresário famoso, rico não resolve. Tem problema que nada vai resolver. Dobra teus joelhos, e para isso não há acepção de pessoas. O preto e o branco, o rico e o pobre, o gordo e o magro, o japonês ou o americano, qualquer um pode dobrar os joelhos e entrar na presença de Deus e apresentar para ele toda a ansiedade, todo o problema. Qualquer um. Chega de desculpa. Chega de desculpa. Eu vou entrar na parte mais profunda da nossa aula de hoje. Porque hoje é dia de destruir a ansiedade, aumentar a sua confiança, extirpar as preocupações da vida. Então eu vou te pedir uma coisa para você que entrou agora e ainda não fez. Compartilhe agora essa live. Eu acredito que nós podemos ter 15 mil alunos hoje se livrando da ansiedade. Quem acredita, pessoal? 15 mil alunos. Eu acredito que nós podemos ter 15 mil alunos se livrando da ansiedade hoje. Pega agora essa live e encaminha, vai aí nessa seta, encaminha para 10, 15 pessoas, fala, Thiago tá falando sobre ansiedade. Hoje é dia de aumentar a confiança e eliminar as preocupações. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um mentor espiritual que me ensinou uma coisa muito forte. Ele me ensinando sobre fé. A gente estava na casa dele jantando em outro país, ele mora em outro país. Ele falou, Thiago, o maior inimigo da fé são as preocupações. Eu falei, como assim? E ele começou a contar a história do Peter Pan. Eu falei, que doideira. O cara vai contar história de filme pra mim, pra me explicar sobre fé. Ele falou, você já assistiu o filme Peter Pan, que é feito por aquele Robin Williams, que ele já tá velho, que o Peter Pan envelheceu? Eu falei, já vi esse. Você lembra que ele não consegue mais voar? Ele não consegue mais passar pra Terra do Nunca, ele não consegue mais nada? Eu falei, lembro. Por quê? Eu falei, não lembro por quê. Ele falou assim, porque ele estava preocupado com os afazeres da vida. Ele estava tão preocupado com as contas que tinha que pagar, com os filhos que tinha que criar, com as coisas, que ele não conseguia mais usar o poder da imaginação. E fé é o poder de acreditar na sua imaginação. E por ele não conseguir mais usar isso, ele não conseguia mais ativar a imaginação dele, ele não conseguia mais voar e fazer todas as outras coisas. E aí esse mentor falou para mim, é igualzinho a nossa vida com Deus. Se você não puder mais acreditar, se você não puder mais imaginar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, se as preocupações da vida são maiores do que a confiança no amanhã, você não voa nunca mais. Você não sai do lugar nunca mais. Isso caiu como uma revelação para mim. Porque a gente está tão preocupado com a conta que tem que pagar, com um amigo que não está respondendo no WhatsApp. A gente fica preocupado com a vida... Gente, já temos tantos problemas na vida, tem gente preocupada com a vida dos outros, tem gente caçando informação na internet para saber da vida dos outros. Não, aí é loucura. A gente já tem um monte de problema, ainda quer saber do problema dos outros. Ah, não. E por que a ansiedade é o mal do século e está tão forte na nossa geração? Porque nós estamos excessivamente preocupados. Preocupado se a gente vai ter a roupa da moda, preocupado se a gente vai conseguir trocar de carro, preocupado se a gente vai pagar o boleto, preocupado se as pessoas vão gostar da gente, preocupado se o nosso post vai ter muita curtida, preocupado com isso, preocupado com aquilo, E a preocupação é o adversário da confiança. E sem confiança, a ansiedade cresce e a fé desaparece. Quando a ansiedade cresce, a fé desaparece. Quando a ansiedade cresce, a fé desaparece. Por isso, alimente a sua confiança e não suas preocupações. Bota isso como a frase principal. Quando a ansiedade cresce, a fé desaparece. Aí começa a legenda assim: por isso, alimente sua confiança e não as suas preocupações. Alimente a sua confiança e não as suas preocupações, porque quando a ansiedade cresce, a fé desaparece. Mas se você alimentar a confiança, se você alimentar a certeza de futuro, fé
é a certeza das coisas que se esperam, mas ainda não se veem. Não é que elas não existem, é que você ainda não vê. Mas elas estão ali. Vai acontecer. E aí, quando você aumenta seu nível de fé, você diminui seu nível de ansiedade, ou seja, de preocupações. Ansiedade é sinônimo de preocupações em excesso. Ansiedade, pode incluir isso na legenda. Ansiedade é sinônimo de preocupações em excesso. Se a sua preocupação é maior do que a sua confiança, você está em estado crônico de ansiedade. Vou repetir. Se a sua preocupação é maior do que a sua confiança no amanhã, você está vivendo um estado crônico de ansiedade. E quais são os malefícios da ansiedade? Primeiro, você pode somatizar no seu corpo, nos seus músculos, dores no corpo, problemas no estômago, gastrite, queda de cabelo, tanto problema que pode ter, palpitação nos olhos. Ou seja, a gente primeiro pode somatizar, psicossomatizar isso. Segundo, rouba teu sono. O ser humano consegue ficar 40, 50 dias sem comer, mas não consegue ficar 3 dias sem dormir. Senão morre. O sono é sagrado. A Bíblia diz que nós vamos dormir o sono dos justos. O sono é tão sagrado para Deus que ele deu o sono para os justos. A ansiedade, ela vai atacar logo o quê? O que Deus te deu, o sono. O que é importante para o ser humano, para renovar a mente. Romanos 12, renovai a vossa mente para que conheça a boa e perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus. Você renova a mente quando dorme. Você renova as suas forças quando dorme. Aonde vai a ansiedade? No teu sono. Vai trazendo insônia. Eu quero declarar agora que você não vai perder mais nenhuma noite de sono por causa das preocupações. Se você acredita que nenhuma noite de sono mais será perdida por preocupações, digita agora eu creio. Digita eu creio. Digita eu creio que eu não vou perder mais nenhuma noite de sono. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilhe agora. Enquanto eles estão botando eu creio, compartilha essa live. Ó, Marcelo Eduardo tá botando eu creio, Lucas Torres tá botando eu creio, a Débora tá botando eu creio. Ou seja, as pessoas querem deixar embora a ansiedade. As pessoas querem voltar a dormir, querem voltar a confiar no amanhã. Aqui a Vânia, a Osana Tertuliano, as pessoas querem deixa a ansiedade embora. Como, Tiago? Restabelece a sua confiança absoluta naquele que constrói o teu destino. Naquele que restitui a tua esperança. Eu sei que a vida te machucou. Você acha que a vida é fácil? Você acha que a vida é tranquilinha? No mundo teremos aflições. Estava avisado. Leu e acreditou quem quis. Estava avisado. Jesus falou, no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, não é que nós não vamos ter muitas lutas. É que a vitória é certa. Nós vamos ter lutas, mas a vitória está garantida. Nós só temos que lutar, ir para o campo de batalha e lutar. Você precisa entender que preocupação não vai mudar em nada da sua vida, porque preocupação não tem poder de transformação. Quem confia muito, muda futuro. Quem se preocupa muito, não muda nada. Mas quem confia muito, e na pessoa certa, porque como nós lemos Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. Não é confiar em qualquer um, é confiar naquele que já viu o teu futuro. Tiago, eu devo ter algum tipo de preocupação? Nós somos seres humanos, nós teremos. Mas sabe qual é o tipo de preocupação saudável? A preocupação que você... com as coisas que você tem controle. Por exemplo, eu sou preocupado com a educação dos meus filhos. Eu não sou relapso. Eu sou preocupado. Por quê? Eu tenho controle disso hoje. Ontem à noite, aliás, compartilhando um momento íntimo e super especial nosso, a gente sempre faz um cultinho doméstico antes de dormir com as crianças. E eu estava ontem falando sobre como vai ser o fim do mundo,
quando Jesus voltar e tudo, e pai, e o José e Júlia, que são os maiores, começaram a fazer perguntas mais assim, até uma hora que a Júlia perguntou assim pra mim: pai, o que me impede de ser batizada? Falei: nada, filha, você tem 12 anos, você já sabe o que é certo e errado, você já conhece a palavra. Ela falou: pai, então eu quero ser batizada. Falei: tá bom, filha, nós vamos te batizar. E para mim foi muito especial, porque eu não quero que meus filhos sejam crentes porque eu sou, eu quero que eles tenham as próprias experiências com Deus. Então ela pediu para ser batizada. Porque a educação dos meus filhos, inclusive a bíblica, a educação emocional, a educação como cidadãos, está na minha mão. Eu tenho essa preocupação. Então só se preocupe com aquilo que você tem controle. O que você não controla, tenha paz. Eu não consigo controlar meu futuro, então eu tenho paz com o meu futuro. Deus está no controle. Tiago, meu boleto vai vencer amanhã. Tem dinheiro? Não, então tá preocupado com o quê? Não tem dinheiro. Vai precisar do milagre? Tá preocupado com o quê? Eu não tô entendendo. Não se preocupe com aquilo que você não tem controle. E todo mundo tá boleto atrasado aqui atrás aí, tá rindo. Ah, graças a Deus. Não vou mais me preocupar. Né? Mas essa é a verdade. Lança sobre o único que pode resolver todas as suas ansiedades, ou seja, todas as suas preocupações. Enquanto você estiver preocupado, enquanto você estiver preocupada, o milagre não chega. Milagre não visita preocupados. Ei, milagre não visita preocupados. O milagre visita os que estão cheios de fé. Jesus, filho de Davi, no meio do caminho o cego gritou: tem compaixão de mim. Você pode ver que todo homem, toda mulher que foi buscar um milagre com Jesus não estava preocupado com o que os outros iam achar. Tem gente que está me assistindo agora e não está nem preocupado com o problema não, está preocupado com a aceitação do que os outros vão achar de mim. O que os outros vão pensar de mim, o que os outros pagam sua conta? Os outros te levam para o céu? Os outros têm alguma interferência no teu futuro? Para de se preocupar com a opinião das pessoas. Se eu me preocupasse com a opinião das pessoas, eu não poderia nem estar aqui. Se eu me preocupasse com a opinião das pessoas, eu não poderia ter escrito o meu primeiro livro. Porque as primeiras pessoas que pegaram os bolsos do meu primeiro livro falaram: não vai dar certo. Quem é você para escrever um livro? As pessoas não podem ter o direito, eu não posso dar o direito das pessoas opinarem sobre o meu futuro, porque elas não sabem para onde eu estou indo. Quem dá opinião, e aliás determina meu futuro, é Deus. É por isso que eu lanço meus problemas sobre Ele, não sobre as pessoas. Ou seja, as pessoas não têm influência sobre o teu futuro e você vai ficar compartilhando teus problemas com elas? Você vai ficar contando tuas preocupações para quem nem gosta de você? O que está acontecendo contigo? O que está acontecendo com você? Agora, quem te criou, quem te formou, quem tem mais compromisso com o teu futuro é Deus, e você não compartilha com Ele. Fica no trabalho: amiga, eu tô preocupada, meu marido. Tá contando pra amiga o problema com o seu marido? Já orou 2 horas hoje pelo seu marido? Não, mas contou pra amiga do trabalho que não tá nem aí pra sua vida, né? E quer que as coisas deem certo. Aí quer que as coisas aconteçam. Ah, você tá brincando? Hoje é dia de resolver. Gente, você desculpa estar te confrontando, mas sem confronto não tem crescimento. Ontem eu estava lendo o provérbio dos meus filhos e li para eles: quem ama a repreensão prosperará. Quer prosperar? Ame ser repreendido. Eu não posso vir aqui e ficar fazendo carinho, dando tapinha nas suas costas e falar que tá tudo bem a vida, porque não tá. Você tem que mudar um monte de coisa. Como eu, todo dia tenho que mudar um monte de coisa. Tem um monte de coisa pra gente resolver, poxa. Até quando a gente vai ficar compartilhando nossas preocupações com quem não pode resolver? Anota isso aí, todo mundo. Não compartilhe preocupação com quem não pode resolver. Não compartilhe suas preocupações com quem não pode resolver. A pessoa pode resolver seu problema? Não, então não compartilha com ela. Vai acrescentar em nada. Você só pode compartilhar suas preocupações com quem pode resolver. Tiago, me dá os 3 passos infalíveis para destruir a ansiedade. Eu vou dar agora. Pega aí a setinha e envia para 5, 7, 10 pessoas. Fala: Tiago tá falando sobre como quebrar a ansiedade.
O primeiro passo infalível. Começa a compartilhar que eu vou soltar os 3 passos para destruir de vez a ansiedade. Nunca mais ela volta para sua vida. Mas eu quero só reforçar uma coisa. Reforço isso aqui, ó. Sem confronto não tem crescimento. Então permita-me, com sabedoria e amor, confrontar você. Para de compartilhar suas preocupações com quem não pode resolver. Você nem deveria estar preocupado, mas já que tá, pelo menos compartilha com a pessoa certa, ó. Lançai sobre ele, o apóstolo Pedro diz na primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele que tem cuidado de vós. O teu colega do trabalho não cuida de você. O teu coleguinha da rua não cuida de você, tá? O teu amigo do Facebook não cuida de você. Não compartilhe suas preocupações com quem não vai cuidar dela. Não compartilhe suas preocupações com quem não cuidará delas. Essa pessoa vai cuidar das suas preocupações? Não, então não compartilha com ela, não. Compartilha com quem pode resolver. Aliás, a sabedoria está no silêncio. Quanto menos você fala, mais você prospera. Aí você tá cheio de problema, começa a falar muito. Aí você é o chato, você é a opressora, você é que tá sempre cheio de confusão. As pessoas começam a se afastar de você. Eu tô te ensinando a prosperar nessa vida. Eu tô te ensinando a ser bem visto, bem vista nessa vida. Eu tô te ensinando a ser uma pessoa que acredita em Deus de verdade. Porque a gente só sabe se acredita em Deus ou não nos piores dias da nossa vida. É quando tá tudo dando errado, que você, em vez de ficar falando pra todo mundo, você não fala nada e só se entrega na presença de quem resolve. Você só se entrega na presença de quem resolve. Milagre não visita preocupados. Anota. Milagre não visita preocupados. O milagre visita quem tem confiança absoluta no que vai receber. Jesus estava andando pelas regiões de Tiro e Sidom. Uma mulher sírio-fenícia vem atrás de Jesus e fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha. Ela está terrivelmente endemoniada. E Jesus continua andando sem dar atenção. A mulher insiste, porque ela tinha confiança total. Quem tem confiança total é resiliente. Quem tem confiança total não desiste. Já viu aquela pessoa que fala: eu tentei, entreguei currículo em 3 empresas, ninguém me chamou, tô desempregada, eu desisto. Sabe por que você desiste? Porque você não acredita, você não tem confiança total. Sua preocupação é maior do que a sua fé. E você ainda usa a sua boca para declarar que é um desempregado. Você ainda usa sua boca para dizer que não deu certo. Não use sua boca para coisas negativas. Palavras têm poder. Não use sua boca para amaldiçoar o seu futuro. Palavras têm poder. Você fala: se Deus até hoje não fez ninguém olhar para o meu currículo, provavelmente Ele quer que eu me torne um empreendedor. Eu vou começar o meu negócio. Eu não vou ficar parado. Eu vou me movimentar. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou vender bombom, vou lavar um carro, vou fazer alguma coisa. Escuta isso aqui. Existe um segredo. Existe um segredo para você destruir a ansiedade. Segredo número 1. Tiago, eu não sou religioso. O que eu vou te ensinar não é religião não, tá? É só confiança mesmo. Segredo número 1, oração. É o segredo número 1. Ah, Tiago, isso é muito simples. Ah, é? Tenta então. Para todo dia, só 10 minutos. E ora só pelas suas preocupações. Todo dia. Eu tô lançando um desafio aqui. Todo dia. Tiago, mas eu não sou cristão, não sou evangélico, não sou católico, não sou nada. Não precisa ser nada para orar. Olha que beleza. Olha como é que Deus é justo. Deus não falou: os evangélicos, por favor, orem. Os católicos orem. Os espíritas, não. Qualquer um. Dobre seu joelho. O preto e o branco. O gordo e o magro. O japonês, o americano, o brasileiro. Qualquer um pode falar com ele e lançar sobre ele as preocupações. Então, primeiro, ore, porque na carta do apóstolo Pedro ele diz: lança sobre ele a ansiedade. O apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes faça os seus pedidos conhecidos diante de Deus, ou seja, ore. E Jesus falou: não andeis ansiosos por nada, porque sua preocupação não vai mudar o seu amanhã. Olha o que Jesus, o mestre dos mestres, falou: não andeis ansiosos por nada, porque vocês não podem mudar o dia de amanhã. Seu excesso de preocupação não vai mudar nada. O seu excesso de oração muda o seu destino. O seu excesso de preocupação não vai mudar nada.
Mas o seu excesso de oração muda o seu futuro, muda o seu destino. Então, em vez de se preocupar, ore. Ponto número 1. Ponto número 2. Ponto número 2. Não compartilhe preocupações com quem não resolve. Eu só quero abrir meu coração. Quer abrir o coração? Abre para Deus, que Ele não é fofoqueiro e não vai contar para ninguém. Quer abrir o coraçãozinho? Tô precisando compartilhar. Tranca a porta do teu quarto, que é de graça, e fala com Deus. Porque tudo que você está compartilhando com os outros agora, eles vão compartilhar com alguém depois. Então, você está ferido, está ferida, está cheio de preocupação, cheio de preocupações, cheio de problema. Conte para o único que, além de não contar para ninguém sua vida, ainda vai resolver. Então, ponto número 1, oração. Ponto número 2, não compartilhe suas preocupações com quem não resolve. Terceiro, lança sobre ele todas as suas ansiedades. Tá ansioso? Vai lá no Spotify, bota o Brunecast, fica escutando. De graça. Vai escutar um monte de informações preciosas. Vai lá no Spotify, Brunecast, busca lá nossos podcasts, você vai ver como vai te abençoar. Tá ansioso? Liga no YouTube, bota aí no seu, busca lá meu canal, Thiago Brunet, assiste a última pregação do canal. Se enche de coisas que vão alimentar sua confiança. Se enche de coisas que vão alimentar a tua vontade de crescer. E para de se expor quando você tá vulnerável. Para de se expor quando você tá fraco, tá fraca. É aí que você tem que confiar mais em Deus e não se expor para os outros. Confiar totalmente em quem já viu o teu futuro. Confia totalmente em quem já viu o seu futuro. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Tá tudo dando errado na sua vida. Aí você fica desesperado. As coisas saíram do controle. Quem você mais amava virou as costas pra você. Perdeu o emprego. A família tá desmoronando. Não tem dinheiro pra pagar o negócio amanhã. Tudo saiu do controle. Confia totalmente. Quando você confia, você chega a baixar o ombro, sabe? É estado de relaxamento. Confia totalmente em quem já viu o seu futuro. Jeremias 29:11 diz que Deus fez planos de bem e não de mal para você. Não existe nenhum plano de Deus que seja condenatório para você. Então, se você confiar em quem fez o plano da sua vida, já deu certo. Se você confiar em quem fez o plano da sua vida, já deu certo. Já deu certo. Deus abençoe, paz e prosperidade. For the things I've done and the fire I still run from. You were poison in a pretty face. I was wrecked, you were my grace. I made peace with the fall I took when you held me close but never looked. I thought you'd be the one to lead. Turns out it was me. Now baby, I'm gone and I'm never turning back. With a shattered chest, dreamed of you and your silhouette. I kissed a ghost in a photograph, but you faded out too fast. Now I know you're full of regret, but I'm not losing sleep on that. You built this ache inside my skin, so don't ask where I've been. Now baby,